Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo mais uma semana para nós podermos ver mais um pouco daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E uma das coisas que eu gosto na Palavra de Deus é que ela se complementa uma à outra. Embora haja textos, como é o caso da lição desta semana, que nos possam parecer contrários a outros textos, na realidade, se nós inserirmos esse texto no contexto, nós veremos que não é verdade. Partilha estes vídeos com os teus amigos. Partilha quer o link da Rádio Tranquilidade, quer os links dos nossos canais de YouTube ou Facebook. Partilha com os teus amigos para que eles possam conhecer mais um pouco a respeito desta realidade que nos preocupa. O que é que acontece depois que morremos? A lição da semana passada mostrou-nos a centralidade de Jesus como esperança para a imortalidade futura. A lição desta semana, como eu dizia há pouco, traz-nos algumas passagens que muitas vezes são usadas para defender a imortalidade da alma. Como eu dizia, quando elas são tiradas do seu contexto. É importante conhecer bem a Bíblia e estarmos preparados para responder a afirmações que delas são retiradas e que aparentemente contradizem outros ensinos fundamentais. Será que isso é mesmo assim? Será que existe esta contradição dentro da Palavra de Deus? O texto base da nossa lição, palavras do próprio Jesus, diz-nos que toda a Bíblia tem uma mensagem de vida eterna. Mas essa vida eterna é através de e somente através de Jesus. Vê o que ele diz no capítulo 5 e no verso 39 de João. Estudam as Escrituras com muita atenção e julgam encontrar nelas a vida eterna. Contudo, as próprias Escrituras falam de mim. Tendo isto como base, iremos ver algumas passagens que, conforme dissemos, tiradas do seu contexto, podem gerar e acabam por gerar confusão para aqueles que as usam, e essas muitas vezes são utilizadas para justificar crenças que não servem apenas para não entrar em conflito com outras crenças que vêm do paganismo e que foram adotadas numa época de transição pela principal ou maior denominação cristã da atualidade. A primeira passagem que iremos ver é uma ilustração contada por Jesus e que vem relatada em Lucas no capítulo 16, onde Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para ensinos criados pelos judeus e que não eram condizentes com os ensinos dos profetas. Essa ilustração fala de um homem rico e egoísta que, estando a ser atormentado num inferno ardente, dialoga com Abraão e lhe pede que um mendigo que pedia à sua porta e que agora está no céu lhe mata a sede e que vá avisar os seus familiares para se portarem bem, para não virem para o mesmo lugar onde ele está. Destacamos apenas o verso 16 deste capítulo, o verso 24 deste capítulo, onde disse então em voz alta: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro molhar na água a ponta do dedo e vir refrescar-me a língua, porque sofro horrivelmente neste fogo. Para nós admitirmos isto como ensino de Jesus sobre a imortalidade e sobre o sofrimento eterno, teríamos de reconhecer que o céu e o inferno estão tão perto um do outro que dá para se conversar de um lado para o outro. Seria como se o céu fosse no segundo andar, como eu vivo, e o inferno fosse no resto do chão. Por outro lado, que alegria haveria no céu ao olharmos para o resto do chão, para este resto do chão, e vermos o sofrimento dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos? Como seria possível viver então a promessa de Apocalipse de que no céu não haveria mais pranto, nem clamor, nem dor? Jesus utilizou esta ilustração para ensinar que o estatuto social não é garantia de salvação. Por um lado, e por outro, que o nosso destino eterno é decidido pelas escolhas que nós fazemos. Querer usar isto como base para o ensino da imortalidade da alma é como querer colocar um ovo na vertical sem truques. O texto seguinte é parte da conversa de Jesus com o ladrão na cruz, onde Jesus lhe promete a entrada no paraíso, conforme Lucas no capítulo 23 e no verso 43. Diz, a tradução normalmente utilizada, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Mas a maioria das traduções aparece assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás hoje
no paraíso, que estarás comigo hoje no paraíso. Antes de avançarmos, precisamos de ter em conta a tendiciosidade dos tradutores bíblicos, pois a maioria deles, quer católicos, quer protestantes, acreditam na imortalidade da alma. Esta confusão, entre aspas, é gerada pela falta de pontuação nos textos gregos, o que permite aos tradutores usarem essa tendenciosidade de crenças nas traduções que fazem. Ao olharmos para algumas afirmações de Jesus antes e depois desse momento, vemos que, a ser verdade, essa afirmação contraria as outras. Vejamos, por exemplo, o que ele diz no capítulo 14 e nos versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, no verso 2, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E depois no verso 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Reparaste que no verso 3 Jesus diz que virá outra vez para levar os discípulos, a quem ele fazia essa promessa, para o lugar que ele vai preparar. Se eles fossem imediatamente após a morte para junto de Deus, que sentido faria essa promessa? Vamos ver outro texto, extraído da conversa de Jesus com Maria Madalena, depois da sua ressurreição. Diz João no capítulo 20 e no verso 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Se a pessoa, assim que morre, vai imediatamente para junto de Deus, por que é que Jesus diz que ele ainda não tinha ido? Pensa nisso. Um outro texto que causa confusão é o de Filipenses no capítulo 1 e nos versos 21 a 24. E esse texto diz assim, no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E depois no 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. No verso 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O texto que gera confusão, para mim é a primeira vez que eu estou a ver isto, é o que diz o verso 22, onde Paulo parece dizer que não sabe se quer continuar a viver ou morrer e ir, como dizem as pessoas, logo para junto de Jesus. Isto não faz sentido, porque o próprio Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, portanto os mortos ressuscitados, aliás para os versos anteriores, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, a partir dessa altura. Aqui Paulo diz que só estará para sempre com o Senhor depois da sua vinda e da sua ressurreição. Portanto, a interpretação de uma suposta ascensão imediata de Filipenses 1:23 não faz sentido. Para quem morre no momento em que perde a consciência e a recupera na ressurreição, é quase que instantâneo. Mas vamos ao nosso penúltimo texto, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e no versos 18 a 20, onde ele diz, Pedro, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. A única lógica que nós encontramos neste texto, pois de outro modo ele contradiria todos os textos que dizem que os mortos não terão uma segunda oportunidade, conforme Hebreus no capítulo 9, e que os mortos permanecem inconscientes até à segunda ressurreição, conforme diz Jó nos Salmos, em Eclesiastes, em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses. Isso contraria tudo. Estes a quem Jesus pregou foram os contemporâneos de Noé, conforme o verso 20, que estavam presos pelo pecado, a tal ponto que não aceitaram a pregação através de Noé e acabaram por morrer no dilúvio. O nosso último texto, aparentemente contraditório, leva-nos ao livro de Apocalipse, no capítulo 6 e nos versos 9 e 10.
E estes versos dizem assim, no verso 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E no verso 10, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A pergunta que se coloca é: que altar é este? Outra pergunta que se pode colocar é: como vimos logo no primeiro texto, será que quando estivermos num lugar onde não haverá nem pranto, nem clamor, nem dor, ainda clamaremos por vingança? Como muitas outras imagens simbólicas em Apocalipse, esta também o é. No céu não há cavalos brancos, cavalos vermelhos ou cavalos amarelos. Jesus não aparece sob a forma de um cordeiro ferido. Esta imagem, esta representação, é como uma pintura que mostra que Deus recompensará aqueles que foram mortos por se manterem fiéis à sua fé em Deus. Eu oro para que esta lição te possa ajudar. E como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 13 e no verso 15, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estuda, aprende, vê os textos no seu contexto e tu vais ver que tu poderás ajudar outras pessoas também. Querido Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelos teus ensinos, obrigado pelas tuas certezas, porque nós podemos confiar nelas como garantias de que um dia ressuscitaremos. Perdoa-nos se um dia fizermos confusão com estes textos, mas ajuda-nos a compreender a tua palavra na globalidade. Te agradecemos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós iremos falar de um outro tema. Fogos do inferno. Será que existe um inferno abrasador? Será que existe aquele inferno que víamos lá atrás, da ilustração que Jesus faz para falar aos homens, onde estava aquele homem rico? Será que existe esse inferno ou isto é uma criação? A semana que vem encontramos-nos aqui novamente para estudar isso. Um abraço e até lá.